Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para gravar mais uma aula de Fundamentos de Cálculo, aula 6 sobre o conceito de funções. Hoje a gente vai discutir uma ideia nova. Deixa eu aqui compartilhar a minha tela, tá? Esconder aqui essa jossa. Não, deixa eu ver, muda não, tá? Aqui. Não. Tá? A gente vai relacionar, a partir de agora, duas grandezas, tá? Duas grandezas. A gente estava falando sobre números e que esses números, de certa forma, representam valores para uma determinada grandeza física, química, biológica, da engenharia, etc. Tá? A gente introduziu os números reais para dizer que muitas dessas grandezas, a maioria dessas grandezas, vão ser representadas por números reais. Tá? Até se elas forem representadas, por exemplo, por números racionais ou inteiros, elas continuam sendo números reais, então torna-se oportuna. Queremos saber as relações entre elas, tá? Para que a gente possa prever fenômenos físicos, né, químicos, etc., né, que sejam de pertinência e relevância para nós. Então, a gente está falando aqui do conceito de função. É importante a gente destacar que a gente não está trazendo uma definição mais formal de função. A gente vai trazer uma definição relativamente formal, mas essa não é a mais formal possível, tá? Mas para os fins que a gente se propõe aqui, essa definição permite fazer muita coisa, especialmente nos campos de engenharia da física, que são campos, digamos assim, de interesse aqui para o público-alvo que nos assiste. A gente vai analisar aqui umas situações. Vamos lá. Bom, a primeira situação, ela mostra uma atividade enzimática aqui, né? A enzima está agindo aí e catalisando uma reação. Aqui não tem nada muito interessante para a gente abordar, exceto trazer a situação de fato. É apenas uma ilustração. Mas essa atividade da enzima, na reação, ela depende de vários fatores, dentre eles a temperatura. E aí começa a entrar a coisa interessante. Então a gente vê nessa imagem aqui que a mudança da atividade enzimática com a temperatura ela vai depender do valor de temperatura, tá? Naturalmente. Então ela começa a baixa para 0 grau e aumenta até o seu maior valor na temperatura de 30 graus e começa a decair até chegar em zero em 55 graus, tá? O que a gente entende que provavelmente essa enzima desnaturou no processo. Então, a atividade enzimática que para 0 grau ela é baixa, começa a crescer até 30 graus e diminui. Então, essa curva ela significa o seguinte, ó, que para 0 grau existe uma atividade enzimática aqui próximo desse primeiro pontinho aqui. Para 30 é outro valor. Então, assim, nesse caso, a gente sempre vai estar relacionando duas variáveis e vai ter uma delas descrita numa reta real horizontal e outra numa reta real vertical. E a gente já vai chegar lá. Então, é isso que um gráfico significa. Ele é uma curva que descreve uma função. Nem toda curva vai ser uma função. A gente vai trazer qual o critério aqui. Tá? Vai trazer até um testezinho para vocês. Mas é importante que vocês entendam isso por enquanto. Tá? E a gente começa também aqui a trazer, né, outro exemplo, né, que é o comprimento de um peixe e sua idade. Ou seja, quanto maior o peixe, né, maior a idade que ele tende a ter. Tá? Então, para o mesmo peixe, o tamanho, o comprimento dele ele vai ficando maior conforme o tempo passa. Então, existem expressões que relacionam essas duas variáveis por meio de uma equação matemática, tá? O que nos permite prever de forma relativamente segura o quanto um peixe tem de comprimento em uma determinada idade, por exemplo. Tá? É um segundo exemplo aqui que a gente pode ter. Bom, vamos trazer uma definição relativamente formal, mas não a mais formal possível, tá? Porque eu preciso mostrar isso aqui para vocês. De outra forma, digamos assim, estaria incompleto. Mas eu vou ensinar uma forma para vocês de traduzir isso aqui em português, tá? Então, uma definição formal de função é a de que ela é uma relação binária, tá? Uma regra que associa um elemento x de um conjunto A, que a gente vai chamar, que pertence aos reais, naturalmente esse conjunto, que é chamado de domínio, a exatamente um elemento em y chamado de um conjunto B, que é o contradomínio, que também pertence aos reais. A imagem dessa relação é um subconjunto, tá? O conjunto I
também pertencente aos reais, subconjunto do contradomínio, formado pelos elementos que são y igual a f de x. Então, a imagem ela é uma relação entre o valor de x e o valor de y por meio de uma equação matemática y igual a f de x. Traduzindo, a função é uma aplicação, tá, de um conjunto A em um conjunto B, tal que y igual a f de x. E isso que quer dizer essa equação aqui, tá? Então, ó, f é uma aplicação de um conjunto A num conjunto B que leva x até f de x, tá? E isso aqui vai ficar muito mais concreto. Não estou falando de claro, porque claro já está, né? É uma aplicação que leva um valor a um outro, tá? Mas vai ficar mais concreto. O que significa isso precisamente com diversos tipos de função nas próximas aulas, tá? Então, olha aqui, ó, tem um exemplo de função aqui, ó. Vamos lá. Os três conjuntos aqui estão à amostra, tá, gente? O conjunto A, que é o contradomínio, que é o domínio aqui embaixo, tá? Vejam aqui, ó, ele está representado em um intervalo, por isso que intervalo é importante de você aprender. Toda linguagem que a gente for falar agora, ela se remete a intervalos. O contradomínio também tem um intervalo, e a imagem aqui, ó, é a relação entre y e f de x. Você pode ver aqui, ó, que todos os valores de A aqui do domínio estão relacionados com o subconjunto do contradomínio, que é a imagem, que são os valores f de A aqui nesse eixo vertical, onde esse gráfico mora. Então, você pode ver aqui isso como uma esquina que atravessa, né, digamos assim, como uma rua que atravessa a curva aqui, tá? Então, a imagem é uma coisa que é um subconjunto do contradomínio. Então, a função ela tem uma representação gráfica em um plano chamado plano cartesiano, tá? Um plano cartesiano ele é formado por uma reta na horizontal x, aqui, chamada de abscissa, tá? E essa reta horizontal, a gente vai colocar todos os valores possíveis de x. E por uma reta vertical, chamada de ordenada, na qual a gente coloca os valores de y. Um par ordenado, tá? Que é uma grandeza, uma grandeza não, que é uma entidade matemática, tá? Ou uma estrutura matemática aí relevante, ele vai ser representado por dois parênteses, um valor de x e um valor de y. Isso aqui é um par ordenado. Então, ó, ele carrega a informação de um valor desse eixo e um valor desse eixo. Então, o par ordenado é mais uma coisa relevante para a gente se referir matematicamente a coisas, porque ele carrega uma informação de uma reta real, da primeira reta real, que é a reta horizontal, e da segunda reta real, que é a reta vertical. Tá? A operação que produz essas coisas, que nós não vamos entrar aqui nesse mérito, é chamada de produto cartesiano, tá bom? Então, do produto cartesiano, as relações x, y, tal que y é igual a f de x, são as relações, tá, que produzem essa curva aqui, que é o gráfico da função. Tá? Aqui, então, nesse sentido, tá, gente, o domínio é um conjunto de partida, lembrem-se disso, um conjunto de partida. O contradomínio B é o conjunto de chegada, e a imagem é o subconjunto do contradomínio que satisfaz a relação y igual a f de x. A gente apresentou uma definição um pouco mais relativamente formal do que é uma função, agora a gente vai apresentar uma definição um pouquinho menos formal, que é a essa que eu quero que vocês se agarrem, tá? É com essa aqui que a gente vai trabalhar a partir de agora de uma forma mais pragmática, mais prática, mais concreta, tá? Então, nessa definição menos formal, as funções elas são entendidas como relações entre variáveis. A primeira das variáveis, a que a gente vai chamar de variável independente, ela pode assumir diferentes valores nos conjuntos dos reais. É ela que iremos variar, mudar, para analisar o que acontece com uma outra variável que depende dela. Então, a variável y, que é a variável dependente, pode também assumir valores diferentes no conjunto dos reais. E, ao variarmos x, isso vai implicar em uma mudança consequente em y. Tá? Então, variável x é a variável independente, ela assume valores no conjunto dos reais. A variável y é dependente porque ela depende de x,
e x não depende de nada a princípio, e pode assumir valores diferentes também no conjunto dos números reais. Tá? E é por isso que a gente diz mais formalmente que função, na verdade, é uma função, tá? De valores reais a valores reais. Tá? Função de uma variável real a valores reais. É uma aplicação de um conjunto em outro, e que esse conjunto, essa aplicação leva de um valor a outro. Tá? Da mesma forma, uma variável x conduz a uma variável y que depende dela. Então, assim, tá? Se uma variável y depende de uma variável x de tal modo que cada valor de x determina exatamente um valor de y, então a gente diz que y é uma função de x. O que eu quero dizer com isso? Que não pode ter um valor de x que leve a dois valores de y. É um valor de x leva a um valor de y. Ah, professor, pode ser que dois valores de x levem ao mesmo de y? Pode ser que isso aconteça na função quadrática. Toda a parte negativa leva ao mesmo valor que a parte positiva. É por isso que ela vai ter uma parábola simétrica em torno de um determinado eixo, tá bom? Mas um x não pode levar dois y, tá? Duas entradas podem até levar para uma mesma saída, mas uma entrada não pode levar duas saídas. Lembrem-se disso. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Então, ó, primeira é a atividade enzimática e a temperatura, né? A temperatura, né, é a variável independente. E a variável dependente é a atividade enzimática. Por quê? Porque a primeira, que é a atividade enzimática, ela depende da temperatura, tá? Que é tomada como variável independente. O outro exemplo é o comprimento do peixe e a idade do peixe. Da mesma forma que no exemplo anterior, o comprimento do peixe é uma variável dependente porque ela depende da idade, que é a variável independente. Tá? Então, independente é todo aquele que sai andando aí, variando a moda que quiser, e a dependente está ancorada nela. Tá? Lembrem-se disso, a dependente está ancorada na outra. Então, esses dois exemplos, a temperatura e a atividade enzimática. A atividade enzimática é uma função da temperatura, então a gente pode chamar a temperatura de x e a atividade enzimática de y igual a f de x, tá? Temperatura, idade e comprimento do peixe. Então, o comprimento do peixe depende da idade. O comprimento é o y porque depende de x, que é o comprimento do peixe. Beleza? Ainda, gente, o gráfico de uma função, na nossa definição, é o gráfico da equação y igual a f de x. Isso nos permite concluir que essa equação relaciona pares ordenados associados a duas retas reais perpendiculares x e y. O que isso quer dizer com isso, professor? Então, tem aquela reta aqui na horizontal e tem uma reta na vertical. Horizontal e vertical sempre a gente vai compreender como perpendiculares. Então, tá aí, né? Tem duas retas reais perpendiculares, uma no eixo x, na horizontal, outra no eixo y, vertical. E o gráfico é o que relaciona esses valores. Então, os pares ordenados que caem em cima da curva do gráfico, tá? São aqueles que satisfazem a função y igual a f de x. Portanto, o gráfico é uma curva que inclui todos os pontos x e y igual a f de x possíveis no domínio, tá? Porque você pode ter um ponto que caia fora dessa curva. E aí, esse ponto é um ponto possível no plano cartesiano, mas ele não está aí no gráfico da função, tá? Tem ainda para a gente algumas definições mais relevantes que eu vou reiterar com vocês, porque eu já introduzi, né? Então, a gente chama o eixo horizontal ou eixo x de eixo das abscissas, tá? E denominamos o eixo vertical ou eixo y, tá? Que é o eixo das coordenadas. A gente chama também os valores em que y igual a f de x sejam um zero, são zero da função ou raízes. Então, esses dois termos são sinônimos, zero da função ou raízes. Aí a gente vai ver ao longo do tempo qual é que vocês se acostumam mais, se é zero da função ou se é raiz, tá? Mas toda vez que a gente tem uma função, por exemplo, de segundo grau, e a gente calcula o zero da função, a gente está calculando as raízes de uma equação de segundo grau, e aí a gente usa a fórmula de Bhaskara, tá? Para quem não lembra. Já até comentei, né? Sempre comento aqui que fórmula de Bhaskara
né? Tem estudos lá da URGS que mostram isso, é um lugar que é um termo que é só usado aqui no Brasil, né? Tá? Outra coisa que é importante de lembrar, não é porque existem duas retas perpendiculares e uma curva nesse plano formado por elas que a gente vai ter necessariamente uma função. Nem toda curva no plano XY é gráfico de uma função. É preciso que a função leve a um valor de saída para cada entrada dada, tá? Nunca há mais de um valor, nunca um valor de entrada vai levar a mais de uma saída, tá? Então, dessa maneira, a gente pode usar o chamado teste da reta vertical no plano XY, tá? Uma curva é o gráfico de alguma função nesse teste se, e somente se, nenhuma reta vertical intersecta ou toca, tá, a curva mais de uma vez. Aí ela vai ser o gráfico de alguma função f, tá bom, gente? Eu vou trazer alguns exemplos para mostrar para vocês isso de forma mais concreta. Ou seja, você pega um ponto em x, passa uma reta vertical, tá? Uma reta perpendicular a esse eixo, e se em algum momento, correndo essa reta vertical em todo o domínio, ela toque duas vezes dois pontos diferentes, então isso já não é uma função. Vou mostrar aqui, olha, para vocês. Um exemplo de uma curva na esquerda, tá? Ela só é interceptada uma vez por qualquer reta vertical passando por x, tá? Ou seja, pegar uma reta bem aqui, ó, cruzando x, uma reta vertical cruzando x, você corre essa reta por todo o domínio, só vai tocar uma vez. Então, isso é possivelmente uma função. Já na curva da direita, a gente tem certeza que isso não é uma função. Porque ó, no ponto x igual a curva é interceptada duas vezes. Nos pontos AB, tá? A, X e Y, né? Aqui, então, A e B, e nos pontos A, C. E no ponto AC, desculpa. Tá? Isso não permite com que a gente classifique isso aqui como uma função, porque uma função é uma entrada, uma saída. Pode ser que duas entradas gerem a mesma saída? Pode ser, mas uma entrada nunca gera duas saídas. Outro exemplo aqui, né? Um exemplo mais concreto é o círculo, que é descrito pela equação x² mais y² igual a r², onde r é o raio do círculo. Nesse caso aqui, o raio é 5. Por quê? Porque a gente tem r² igual a 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Se você está desesperado porque você não entendeu isso, se acalma que na aula de função potência a gente vai abordar potenciação para você não ficar aí com o bonde andando. Esse é o único exemplo que eu vou trazer que envolve uma potenciação, uma radiciação, antes de falar desse tema, tá? Se você está boiando aí, fica tranquilo, a gente vai retomar isso mais adiante, não precisa se desesperar por enquanto, tá? Então, o círculo, a equação do círculo não pode ser uma função, pois não satisfaz o teste da reta vertical. Tem uma curva, tem uma equação y igual a f de x, mas não dá para o círculo, para a equação do círculo ser uma função, justamente porque, olha, em qualquer ponto aqui, exceto, claro, no raio, tá, vai ter sempre dois pontos intersectando uma reta vertical, uma reta perpendicular ao eixo x. Tá? Esse é o teste da reta vertical no plano XY. Bom, então, como é que a gente traduz a noção de domínio para essa definição menos formal? O domínio ele é o conjunto de todas as entradas permitidas, os valores de x, tá? Já a imagem é o conjunto de saídas que resultam quando x varia sobre o domínio, tá? Então, são os valores de y igual a f de x. Não confunda com contradomínio, tá? O contradomínio é o conjunto de chegada, mas dentro do contradomínio vai ter alguns que satisfazem essa relação entre essas variáveis. Então, assim, nem todas as entradas são permitidas, o que impõe certas restrições ao domínio. Então, essa parte de restrição do domínio é interessante, porque você precisa analisar o domínio da sua função para saber se você tem soluções viáveis para o seu problema. Tá bom? E isso não tem uma fórmula geral, é sempre você vai analisar caso a caso. Eu trouxe 3 casos aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, se a gente for pegar a área de um quadrado, ela é o lado ao quadrado. Então, a área é y, que é igual a x ao quadrado. Veja essa equação aqui. Posteriormente, nós vamos entender isso aqui como uma equação de segundo grau. Tá? Mas, por enquanto, agora é só a relação
y igual a x quadrado. Veja, y vai sempre ser escrito como função de x. Ele vai ser sempre escrito com base em alguma coisa que opera sobre x. Tá? Como se fosse uma máquina mesmo operando. E dá uma saída. Então, ó, os comprimentos, tá? Como eles são computados por números positivos, então a parte negativa da reta real ela vai ficar excluída. Tá? Isso é uma restrição ao domínio. Nem todos os pontos de domínio são considerados. Então, expressando o domínio em forma de intervalo, só os números não negativos. Tá? Eu falei positivos, né, mas não negativos, porque a gente tem que incluir o zero. O zero não está classificado como positivo ou negativo. Tá? Então, aqui, ó, fechado no zero, porque ele é x maior ou igual a zero. Um quadrado de lado zero, naturalmente, a gente não vai levar isso em consideração. É uma solução trivial. Mas, né, considerei que um quadrado ele pode ter um lado zero e ter área zero também. Tá? Então, é uma solução razoável do ponto de vista matemático, talvez não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista matemático é. Então, ó, x maior ou igual, por isso que o intervalo é fechado, tá? E até o infinito aberto sempre. Tá? Pode ser que algumas pessoas tenham dificuldade de compreender a relação entre o intervalo fechado e o maior ou igual a zero. Isso se dá porque ó, x maior ou igual a zero inclui duas possibilidades, que o x seja maior do que zero ou que ele seja igual a zero. Então, sendo igual a zero, ele está incluso. Se está incluso, está fechado com ele. Lembra? Estamos juntos. Tá fechado com ele. É o mnemônico da aula 5, que eu trouxe para vocês na aula 5. Né? Aí vai estar aqui no card daqui. Mentira, não vai ter card. Tá? Isso aqui é coisa de YouTube, isso é coisa para youtuber profissional e eu não sou um youtuber profissional. Então, na aula 5, né, você pode ver lá em algum dos capítulos, quando a gente está falando sobre intervalos, ou melhor, no capítulo que a gente fala sobre intervalos, está lá explicando isso. Mas aqui eu estou falando de uma forma um pouco mais explícita. A função y igual a 1 sobre x, ela não tem como entrada válida x igual a zero. Por quê? Porque a gente não divide divisão por zero. Se você coloca 1 por zero, a gente não sabe quanto é isso. Tá? Então, o domínio é uma união entre dois intervalos. Um que vai de menos infinito até zero aberto e outro que vai de zero aberto até o infinito. Você saberia explicar por que esse intervalo é um intervalo aberto? Isso fica para você, porque eu dei a explicação já no anterior. A diferença aqui é que não pode incluir o zero. Então tem que ser menor que zero ou maior que zero. Isso aqui significa x menor que zero ou x maior que zero. Agora, pense um pouquinho mais que você está próximo de chegar na resposta. Outro aqui, né? Outro aqui. A função y igual a raiz de x não tem como entrada válida x menor do que zero. Então, o domínio dessa função está restrito a x maior ou igual a zero, porque a saída não está no conjunto dos reais. Tá? A saída está no conjunto dos complexos, que nós não estudaremos nesse curso. Possivelmente, alguns de vocês estudaram isso, que estão assistindo aqui a gente, estudaram isso no ensino médio e você entende, mas tem gente que talvez não. A gente não vai abordar nessa disciplina aqui, porque a gente está trabalhando funções de uma variável real a valores reais, e não uma função de uma variável complexa a valores complexos. Tá? Que também é uma outra possibilidade. Existe num curso de matemática uma disciplina só para estudar essas funções complexas, porque elas são um pouquinho mais complexas, tanto na dificuldade como, né, também em diferenças de conjuntos numéricos. Tá bom? Então, o domínio ele fica restrito aos reais não negativos, e a gente pode ver, depois desse exemplo, né, mais duas operações para finalizar a aula, que são a composição e a inversão. Então, está aqui, ó, o domínio de f é zero fechado, porque é x maior ou igual a zero. Então, lembrando, tem duas possibilidades, ele ser maior ou ele ser igual. Tá? E aqui é fechado, né, o intervalo, que inclui o zero, e aqui vai, né, até mais infinito. Né? Eu gosto de trazer alguns exemplos das relações interpessoais, né, que nem muita gente diz assim, né? Tem um relacionamento, o relacionamento está em crise, às vezes a pessoa está conversando numa briga,
né, numa DR, e dizer assim, olha, tu pode encontrar alguém melhor ou alguém pior do que eu, mas nunca igual. Então, são duas possibilidades semelhantes a esse outro exemplo aqui, ó. Ou é maior ou é menor do que eu, nunca igual. Tá? Lembre-se disso. Bom, vamos lá, função composta. Isso aqui é um pouquinho difícil, mas a gente vai trabalhar exemplos de função composta ao longo do curso, tá? Para que vocês vão se acostumando. É um conteúdo que eu gosto de... É uma palavra que eu não sei se alguém... se alguém usa essa palavra, né? Mas eu gosto de usar... Eu não sei se é um neologismo, mas eu gosto de chamar de trincheiroso, né? O que é trincheiroso, né? É que está numa trincheira. Nem sei se existe essa palavra, né? Estou talvez inventando aqui alguma coisa, né? Ele é trincheiroso porque muitas pessoas parecem que estão numa guerra quando trabalham com ele, que é a função composta. Muitas pessoas têm a impressão de saírem do ensino médio e realmente dizer assim, ó, não, função composta não é para mim, tá? Vamos lá, mas vamos tentar tornar isso aqui um pouco mais palatável. Então, existem casos em que uma função, tá, uma variável, é função de uma variável dependente. Como assim, professor? A variável dependente não é função de uma variável independente? É. Só que essa variável dependente é dependente de uma independente. Então, é como se fosse uma função de uma função, tá? Então, a função composta ela é uma operação que envolve compor duas funções, botar uma função dentro da outra. Tá? Então, existem casos em que a variável é uma função de uma variável dependente. Então, logo, f é função de outra função, que é a função g. E g é função de uma variável independente x. Então, trocando isso em miúdos, é como se fosse assim, y não é f de x? Então, o f, tá? F de x, ele tem agora uma outra dependência. Tá? Antes de depender diretamente de x, ele depende de uma variável interveniente, vamos dizer assim, que é a g. Então, o que acontece? F depende de g e g depende de x. Tá? Então, o y igual a g de x e um z é igual a f de g. Tá? Então, é uma no rabo da outra, uma encadeada na outra. Tanto que quando vocês forem estudar derivada, tá? Tem a chamada regra da cadeia para funções compostas. Isso não é à toa, porque a função composta é um encadeamento de funções. E é por isso que gera uma cadeia a coisa toda. E não é cadeia de Schlendró, não. É cadeia de encadeamento mesmo. Tá? Então, dessa forma, a função f de g de x, para todo x pertencente ao domínio de g, tá? E g pertencente ao domínio de f. Então, o que acontece? Olha, a função g de x pertence a um domínio da função f e o x pertence ao domínio da função g. Como g depende de x, o x pertence ao domínio de g, e como f depende de g, o g pertence ao domínio de f. Então, são dois domínios aí, tá? G assume uma postura ao mesmo tempo de variável dependente e independente. Então, a gente vai chamar ela, digamos assim, de variável interveniente, que é uma variável no meio aí dessas coisas. Então, traduzindo, tá? A gente pode dizer que a função f da função g, que é a função da variável x, para todo A pertencente ao domínio de g, implica em que g de x deve estar no domínio de f, tá? Que é o df. Então, aqui, ó, como é que a gente traduz isso aqui, essa simbologia matemática que parece mais, né, como é que fala? Um criptograma, né? F de g de x para todo, esse A de cabeça para baixo para todo, x pertencente ao domínio de g, implica que g de x pertence ao domínio de f. Então, é como se fosse assim, ó. Existe uma aplicação que pega x e leva a y igual a g de x, e uma aplicação que leva y igual a g de x a z de y, que é f de g de x. Tá? Então, é uma função dentro de uma função. Parece aquelas caixinhas que tu tira uma caixa, tem outra caixa dentro, aí tu tira tem outra caixa dentro, tem outra caixa dentro, entende? Né? Aqueles que sempre aparecem nos desenhos animados. Então, vou dar um exemplo mais concreto para vocês. Vamos supor que exista uma variável independente, que seja a quantidade de biomassa X, vamos supor capim, tá?
capim, aí tem coelho come capim, capivara come capim, enfim, todos os herbívoros comem capim. E aí tem uma variável que depende de X. Se você tem mais biomassa, tá? Se você tem mais biomassa, você tem mais herbívoro, porque tem mais alimento à disposição, né? Tá? Então, a quantidade de herbívoros naturalmente vai depender dessa quantidade, tá? De biomassa. Então, G, que é a quantidade de herbívoros, Y, que desculpa, que é a quantidade de herbívoros, que é igual a G de X, é uma função da quantidade de biomassa, tá? Quanto mais biomassa, mais herbívoros, pois haverá maior chance de sobrevivência, beleza? Então vai ter mais coelho, vai ter mais capivara, vai ter mais animais herbívoros. Beleza, aí existe uma outra classe que se alimenta dos herbívoros, que são os carnívoros. Então, quanto mais herbívoros, mais carnívoros, porque vai ter uma chance maior de sobrevivência para os carnívoros, é óbvio, né? Porque os herbívoros vão ter que morrer e as plantinhas também vão ter que morrer, tá? Então vai ter mais chance de sobrevivência para esses predadores. Então, de forma indireta, né, a quantidade de carnívoros Z depende da quantidade de herbívoros Y. Então, ela é uma G, digamos assim, né, uma função de Y, tá? Que é uma G de X, tá? Então, é uma F, desculpa, Z é F de Y e Y é igual a G de X. Então, a função que descreve a quantidade de carnívoros, ela é dependente da quantidade de herbívoros, e a quantidade de herbívoros depende da quantidade de biomassa, tá? Então, de forma indireta, a quantidade de carnívoros depende por meio de uma composição da quantidade de biomassa, tá? Naturalmente. Então, a gente chega na conclusão de que, indiretamente, quanto mais biomassa, mais carnívoros, porque vai ter mais herbívoros e maior chance de sobrevivência para os carnívoros, tá bom? Então, é uma coisa que uma vai depender da outra, uma está encadeada na outra. Parece o Dark, né? A série do Dark, quem gosta de série, né? Tá tudo conectado. Função inversa, né? A gente vai agora introduzir essa nova operação. Depois nós vamos falar explicitamente sobre isso. Agora só uma introdução inicial para você captar a ideia e ir criando isso que a gente vai chamar de subsunsor, tá? Essa ideia que você vai ter para ancorar coisas novas. Mas isso já se ancora em alguma coisa na sua cabeça, né? Porque tem vezes que é mais interessante a gente saber a variável independente sabendo o valor da variável dependente do que o contrário, tá? Então, a função inversa, ela envolve aqueles casos em que nos interessa saber não a variável dependente em termos da independente, mas a independente em termos da dependente, ou seja, o contrário, tá? O reverso, o inverso. Então, trata-se literalmente de uma inversão de posição das duas, tá? Então, pode ser viável transformar a variável dependente em independente e vice-versa. Exemplo interessante disso é quando, ao invés de a gente querer saber como a atividade enzimática varia em função da temperatura, a gente quer saber, para determinada temperatura, que atividade enzimática ocorre. Então, eu quero saber, para 55 graus, qual a atividade enzimática que ocorre? Para 30 graus, qual a atividade enzimática que ocorre? Porque, às vezes, é mais conveniente, o problema te pede isso. Tá? Por exemplo, para que temperaturas uma enzima é desnaturada? De repente, a gente pode querer saber, né? A gente sabe a temperatura e sabe que ela vai ser desnaturada. É o problema inverso disso. Outro exemplo é quando a gente quer saber qual a idade de um peixe, por exemplo, que é a variável independente, sabendo o comprimento dele. A gente pescou ali um tambaqui, sabe o comprimento dele. Quanto a gente quer inferir a idade desse peixe? Como é que a gente vai saber? Né? A gente pode inverter a equação matemática que descreve a relação do comprimento do peixe com a sua idade para saber qual é a idade em função do comprimento de peixe. Ou seja, a gente inverteu a posição da inversa da dependente e da independente, tá bom? É importante que a gente saiba que existam condições de inversibilidade ou invertibilidade, como você queira chamar, tá? Eu prefiro inversibilidade. Então, é importante a gente saber que nem toda função admite inversa. Existem certas funções, tá? Certas classes de funções para as quais é possível definir a função inversa, que corresponde à inversão do status de dependente para independente. Então, essa condição é a de que cada elemento do domínio corresponda a somente um elemento distinto da imagem, que é a relação 1 para 1. Todo elemento do domínio vai levar a um elemento de imagem diferente. Função x quadrada. Função x quadrada não é inversível em todo o domínio. Ela só pode ser invertida, né, para x maior que zero.
tá bom? Só, não tem, ela não admite inverso em todo o domínio, porque você pega dois elementos, por exemplo, o -2 e o 2 eleva ao quadrado, ela vai levar a mesma saída. Ela não tem como ser inversível porque ela não satisfaz essa condição, tá? Então, ela só vai ela só vai satisfazer se tiver essa relação 1 para 1. Então, aqui a gente tem uma representação gráfica da função inversa, tá? Em que f de x leva a y e que f a -1. Lembrando, -1, nesse caso, não significa que é o recíproco, tá? Ou o simétrico da multiplicação. Significa uma operação inversa sobre uma determinada variável. Então, no caso, a aplicação de f na -1 de x em y leva ao próprio x, tá? A gente vai ver concretamente como essas coisas funcionam. Você precisa entender agora como é que vai ocorrer essa parada aí, tá? Então, a gente trouxe aqui alguns elementos hoje, que são a definição mais formal de função, uma definição menos formal de função, domínio e imagem, restrições ao domínio, função composta e função inversa. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham um excelente feriado e tudo de bom. Abraço!